Esta é a hora da adoração. Aleluia, Jesus, Tu és digno. Estamos aqui para Te exaltar, para Te adorar. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Estamos aqui, Senhor, porque Tu és digno. O Senhor nos libertou, o Senhor nos comprou com alto preço. Por isso esta é a hora favorável para adoração. O Senhor está à procura dos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eis-nos aqui, Senhor. Que o Senhor ache em nós os verdadeiros adoradores. Quebranta os nossos corações. Vem, toda língua. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. O Senhor é aquele que resolve os nossos problemas. Ele não nos isenta de passar pela prova, pelas ondas agitadas. Nosso barco pode até balançar, mas com Jesus no barco ele não vai afundar. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma, Senhor. Acalma, Senhor. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que vence o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei, se em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma, Senhor. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que vence o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Todos juntos. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Aleluia. O vento está soprando, que vence o mar da aflição. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Aleluia, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Vem trazer paz, vem trazer alívio, vem trazer refrigério nessa noite. Santo, santo é o Senhor. Viver pela fé, meu irmão, é viver não por aquilo que nós vemos. Não é andar pelas circunstâncias, mas é andar pelas promessas do Senhor. Não importa a situação, Ele pode te dar alegria. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja,
a situação, o consolo ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Jesus. Tu és o nosso bom pastor, Tu és aquele que cuida de nós. E sabemos, Senhor, que as lutas não vão durar para sempre. Nós sabemos que todo sofrimento vai passar. Passará o céu e a terra, mas as Tuas palavras jamais passarão. Oh, Senhor, obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela Tua proteção. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que seria de nós sem o Senhor?
Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam prevalecido contra nós. Mas o Senhor é aquele que vai à nossa frente. Ele quebra o queixo do nosso adversário. É Ele que derruba as muralhas. É Ele que nos faz andar por sobre as águas. Aleluia. Glorifique o teu Deus nessa noite, em nome de Jesus. Porque Ele é o Deus do impossível. Não há limites, não há nada que Ele não possa fazer. É isso que nós queremos declarar. Deus de milagres, basta uma palavra tua, Senhor, e tudo será mudado, tudo será transformado. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Aleluia. Não há outro além de ti, Senhor. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Glória a Deus, aleluia.
por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Então eu quero aqui convidar a nossa pregadora, palestrante de hoje, irmã Monique Zucchi. Pode vir aqui, nós vamos orar, apresentar. Vai trazer a mensagem essa noite, uma palavra. Vamos fazer uma oração. A irmã Monique, ela é nora da irmã Edna e do irmão Dorival. Levanta a mão aí, irmã Edna, irmão Dorival. Nossos irmãos amados, queridos, que têm trabalhado, ajudado bastante aqui na obra do Senhor. Então, a nora deles, está o filho deles ali, ó, filho primogênito, né? Filho mais velho, levanta a mão. Então, vieram aqui nos visitar e temos o privilégio, a honra de receber uma mensagem, né? Uma palestra sobre um assunto tão importante em nossos dias, né? E a gente achava que isso não ia acontecer dentro das igrejas, né? Mas a gente tem escutado de muitos e muitos irmãos que têm sofrido nessa área, né? Na saúde mental, problemas emocionais, e ela vai nos abençoar, ser um instrumento de Deus para a nossa edificação nessa noite. Estenda as suas mãos, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, ainda na tua presença, nós te bendizemos, te glorificamos, Senhor. Oramos agora, Senhor, pela tua filha, pela tua serva, para que o Senhor use ela poderosamente, Senhor. Nesta área, Senhor, que é a área de trabalho dela, mas ela que conhece o Senhor, conhece a tua palavra, tem sido um instrumento, Senhor, para abençoar vidas, para trazer saúde mental, saúde emocional. Usa agora ela, Senhor, poderosamente, para falar em cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, vai dando, Senhor, iluminação, sabedoria, Senhor, discernimento e o poder que somente o teu Santo Espírito pode dar. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmã Monique está com a palavra. Obrigada. Boa noite a todos. Tudo bem, amados? Graças a Deus estamos aqui, né? Aproveitar o tempo que Deus separou e dedicou para cada um de nós, né, aqui. Essa palestra ela não é só para vocês, ela é para mim também, é para todos nós, na verdade, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de pessoas, né? Não é só uma pessoa, não tem idade, não tem gênero, não tem classe social, todos nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Então, aqui, a minha proposta é que vocês, enquanto igreja, enquanto comunidade, pode ajudar, né? Se ajudar e ajudar uns aos outros também, tá? Mas antes da gente entrar no tema, eu quero me apresentar, então.
Então, pode passar, por favor. Então, eu sou a Monique, sou esposa do Sandro, mãe da Sofia, do Miguel, nora do Dori, da dona Edna, né? Sou psicóloga há 17 anos, trabalho na área clínica, mas já trabalhei em outras áreas também, na área hospitalar, na área social, dentro de empresas também, RHs, né? E eu sou apaixonada por pessoas e principalmente por poder levar o conhecimento para aqueles que ainda não sabem sobre si, que é sobre a nossa vida física, mental e espiritual, que muitas vezes a gente olha só um lado, né? Então, hoje vou tentar provocar vocês de um modo positivo para pensarem mais sobre isso, tá bom? Para a gente começar, então, eu quero trazer um dado para vocês bem importante, que em 2019, vamos fazer uma retrospectiva, tá? Pandemia foi em 2020, lembram disso? 17 de março de 2020, estava eu trabalhando no hospital que eu trabalhava, e aí, fazendo uma campanha uma semana antes, né, eu trabalhava na hemodiálise, e apareceu lá, olha, Covid no Brasil, meu Deus, está chegando aqui, não é possível. E a gente super preocupado com os nossos pacientes, né, da diálise, que é um pouquinho mais sensível, né, porque eles já estão debilitados. E aí pensamos, não, mas calma, que é uma coisa que vai ser rápida. 15 dias, no máximo, a gente vai ficar bem. Só que não, né? Então, a pandemia ela veio e revolucionou muitas coisas, né, que as pessoas não imaginavam que poderia passar. Mas, enfim, essa pesquisa foi feita antes da pandemia, tá? E por que eu estou trazendo uma pesquisa antes da pandemia? Porque eu quero que vocês vejam que o problema de saúde mental, ele afeta, não é de agora, não é por conta somente da pandemia, mas já é um tema que é recorrente de muito tempo, não é de agora. Só que, graças à pandemia, vou colocar assim, as pessoas estão tendo mais acesso à informação. Graças à rede social, as pessoas estão podendo aprender um pouquinho mais sobre saúde mental. Mas em 2019, um ano antes da pandemia, já tinha um dado de quase 1 bilhão de pessoas com algum tipo de transtorno mental no mundo. Tá? 1 bilhão de pessoas. É muita gente. Tá? E aí, um outro dado que a gente tem é que a cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida no mundo. Isso é um outro dado muito triste. Principalmente para nós que somos cristãos e sabemos o que o suicídio, né, acarreta na nossa vida espiritual. Então, dando continuidade, a gente tem um ranking que não é muito positivo, o Brasil, né? Por que ele não é um ranking positivo? A gente é o primeiro país mais ansioso do mundo, né? Então, eu quero explicar para vocês que a ansiedade tem duas vertentes aqui. Tem a ansiedade, que é uma emoção, tá? Tem uma emoção, assim como a gente tem alegria, tristeza, medo, nojo, raiva, ansiedade, também é uma emoção. Qual que é essa emoção? Sabe aquela quando a gente vai fazer uma coisa nova, diferente, que dá borboletinha na barriga? Essa é a ansiedade da emoção. Então, você vai procurar um emprego, você conseguiu um emprego, ou você vai fazer uma viagem, ou você está fazendo alguma coisa pela primeira vez que você nunca fez e é muito importante para você. Então, isso é ansiedade emoção. Só que essa que a gente está classificada aqui como primeiro lugar de país mais ansioso do mundo é a ansiedade patológica, que é a doença. Então, o que é essa doença? Ela é uma doença que ela começa, na base dela tem um medo. Mas medo é bom? Medo é bom, porque medo nos protege. Só que quando a gente está ansioso, esse medo ele não é um medo bom. Ele é um medo ruim,
Por quê? Porque a gente começa a ficar vivendo só aquilo ali que você está com medo. Então, o seu pensamento começa a ficar focado num determinado ponto. Você começa a ficar mais coração acelerado, suor, palpitação, a respiração fica hiperventilando, né? Fica aquela respiração mais ofegante. E aí você pensa até que você está tendo um ataque cardíaco. E não é. Aí quando chega lá no hospital, no pronto atendimento, o médico tira a sua pressão e vê que está tudo bem. Aí ele vai passa lá um eletro no coração e vê que o coração está tinindo. Aí ele fala, olha, você está com uma crise de ansiedade, né? E isso tem acontecido muito na nossa sociedade. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade que não consegue viver o agora. A gente está sempre preocupado com o próximo passo, com a próxima etapa, com o que eu tenho que conseguir, o que eu tenho que conquistar, né? A gente mal consegue a primeira conquista, a gente tem uma dificuldade de agradecer. Já perceberam isso? Você fica a vida inteira lutando para você comprar um carro. Aí você comprou lá, nossa, consegui comprar. Mas não dá um ano, você já está pensando em trocar esse carro. E aquilo já começa a mexer na sua cabeça, né? Ou ainda, você quer trabalhar numa empresa. Daqui a pouco você já está querendo sair dessa empresa. Então, essa ansiedade, ela vai fazendo você ficar doente, né? E aí você não consegue desfrutar daquilo que você está vivendo no hoje, no agora, nesse momento, né? Então, se você for ver as gerações, os mais novos, meu Deus, né? Não consegue nem ver uma televisão aberta, que é um canal normal, porque tem o comercial. Eles não querem comercial, porque no YouTube eu pulo. Eu vou lá e pulo o anúncio, não é assim? Pois é, eu sei, porque eu tenho 2 em casa. 11 e 13 anos, Sofia e Miguel. Mas vamos chegar lá, né? Então, a ansiedade, o que ela vai fazer? Ela vai também trazer alguns sintomas, não só esses que eu trouxe, mas também dor nas costas, né? Trava a coluna. Tem pessoas que travam a coluna, porque fica muito estressado, né? Fica com aquela tensão muscular no pescoço, na cervical, né? Dor de estômago, né? Outra parte que dá também mexe com o intestino, pode ter diarreia ou prisão de ventre. Então, tudo isso vai mexendo no seu organismo inteiro, né? E aí você vai sendo prejudicado, porque você às vezes não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir fazer suas atividades rotina. Às vezes você trabalha dentro de casa, né? Uma dona de casa trabalha dentro de casa, mas às vezes ela não consegue fazer, né? E aí você fala, nossa, mas ficou o dia inteiro dentro de casa, não consegui lavar a louça. Não é? Não conseguiu. E aí o nosso segundo maior ranking é o estresse. Somos o segundo país mais estressado do mundo. Então, esse é um outro dado bem preocupante, porque o estresse, ele passou no ano passado a ser uma doença ocupacional. Então, hoje as empresas, elas até afastam o colaborador quando ele está com esse CID, né, que é o código da doença, de estresse. Então, tem também trazido esse ranking aí negativo. E o estresse, a gente tem 3 tipos de estresse. O estresse agudo. O que é o estresse agudo? É aquele que você, vamos supor, vai atravessar a rua. E aí você olhou para um lado e você foi sem olhar para o outro, e veio um carro com tudo e quase te atropelou. Aquele medo que dá, que o seu corpo inteiro reage naquele momento, que em 8 segundos a sua pupila vai dilatar, o seu coração vai aumentar a frequência cardíaca, sua respiração vai ficar mais, né, rápida, e o seu sangue vai bombear mais para as suas pernas e para os seus braços. Sua boca fica seca, tudo isso em 8 segundos. Por quê? Porque teu corpo reagiu àquele estresse. O estresse é ruim?
Não, também. Do mesmo jeito da ansiedade. Só que esse que a gente está falando aqui, ele é ruim. Por quê? Porque quando a gente fica muito tempo com o corpo estressado, o que vai acontecer? Você vai ter problemas, enxaqueca, né? Dor de estômago, insônia. Insônia é um problema. Por quê? Quando a pessoa não dorme, o nosso sono ele foi feito para quê? Para reparar o nosso órgão mais precioso do corpo, que é o cérebro. Então, quando a gente dorme, o cérebro ele repara tudo o que ele precisa para você ter força para o outro dia você começar tudo outra vez. E o cérebro ele é o único que não vai parar em nenhum momento, né? Porque ele não pode parar. Vocês já observaram isso? Quem aqui precisa falar assim: cérebro, não deixa eu ficar sem respirar durante a noite, porque eu preciso dormir. Alguém fala isso para o cérebro? Não, ele faz isso bonitinho. Deus é maravilhoso, ele coloca tudo certo. Então, o cérebro é uma máquina, né? Então, quando a gente dorme à noite, e tem que ser o sono da noite, tá? Por quê? Porque o sono da noite a gente consegue ficar num sono mais profundo. E esse sono profundo diminui o nosso cortisol. Cortisol é um hormônio que a gente tem no nosso corpo. Para que ele serve? Para deixar a gente em alerta. Então, se a gente está aqui, ó, aqui esse lugar é lindo, viu, gente? Sales é um lugar muito bonito. Então, quando você sai à noite, não tem uma luz, e aí você fica com todos os seus sentidos apurados. Então, o seu ouvido fica prestando mais atenção nas coisas, né? Os seus olhos ficam enxergando melhor. Então, quando isso acontece, seu corpo ele te deixa nesse estado de alerta por um motivo, para se defender de alguma coisa que possa vir. Só que quando você fica ansioso ou estressado, o seu corpo fica como? O tempo inteiro em alerta. Mas eu estou aqui lavando uma louça, não está acontecendo nada na minha vida, está tudo lindo. Uma paz, olha, meu marido está trabalhando, graças a Deus eu estou aparentemente com a minha saúde em dia, está tudo dando certo, mas eu estou assim, estou nervosa, estou irritada, estou desse jeito. Por quê? Porque eu estou ou com uma ansiedade ou com estresse, porque você deixou o seu corpo em alerta por muito tempo, né? E aí é o estresse crônico, que é quando você fica preocupado com dívida, preocupado com meta do trabalho, preocupado com entrega do estudo, preocupado com os pastores, viu, gente? Isso é um dado sério. O índice de suicídio para pastor está muito alto. Sabe por quê? Porque os pastores, eles muitas vezes se colocam assim: eu não posso me queixar, porque eu tenho uma comunidade inteira para cuidar. Eu não posso adoecer, porque eu tenho as minhas ovelhas para cuidar. E isso é um problema. Sabe por quê? Porque eles são pessoas, são falhos, o organismo falha, tudo igual o meu, o de qualquer um aqui. Então, eles também precisam de cuidado. E esse é um papel importante de vocês. Por quê? Precisa prestar atenção no pastor de vocês, na família pastoral, né? Nos idosos. Vou chegar lá, nos idosos. Mas prestem atenção nisso, porque isso é sério, né? Então, a doença, ela vem para qualquer pessoa, independente. Psicólogo também fica doente, comete suicídio, médico, tá? Então, não é profissão. Independente, ser humano pode passar por isso, tá? E aí, o estresse agudo, episódico, é aquele que a pessoa já não aguenta mais nem fazer nada. Ele até vai trabalhar, até vai para a rotina, mas você conversa com a pessoa, você vê que não tem nem vida ali nela mais. Você não consegue nem enxergar na pessoa um brilho, uma luz, um nada, porque a pessoa doou tanto de si, dedicou tanto de si, que ela não tem mais nada para contribuir. Está com o tanque vazio. Esse é um problema muito grave.
E aí a pessoa, quando está nesse estágio, é porque ela já está atrelado ao estresse, com depressão, ou com ansiedade, ou outros transtornos mentais, tá? Então, os sintomas disso tudo, que é o que eu falei, da dor de cabeça, do corpo que fica doendo, né? Do cansaço, uma fadiga, uma falta de vontade de fazer as coisas, tudo isso são sinais para vocês se observarem e olhar aqui um pelos outros, se ajudarem também. E aí a gente tem a depressão. A depressão, gente, é outro transtorno bem complicado. Muitas vezes, quem olha de fora fala assim, pelo amor de Deus, essa pessoa está muito preguiçosa. Olha o jeito que anda, não levanta nem o pé. Meu Deus, olha, o que é isso? Ah, não, está precisando de um tanque de roupa para lavar que melhora. Não é assim, gente. A química do nosso cérebro fica totalmente desregulada. Aquele sono que eu estava falando para vocês, do hormônio do cortisol, que quando a gente dorme profundo, esse hormônio, ele baixa e aí você consegue ficar bem para o outro dia você poder fazer suas coisas com os seus hormônios todos regulados aqui dentro, tá? Na depressão, assim como na ansiedade, está tudo desregulado. Então, a pessoa ela não consegue escolher. Não é uma escolha. A pessoa ela, simplesmente ela está reagindo àquilo que está vivendo. E aí um dado que é muito importante de vocês saberem é que a depressão ela acomete muito mais mulheres do que homens, tá? E aí tem um outro fator. Nós mulheres, a gente é hormônio puro. Puro hormônio. Depois que a gente menstrua, até depois da menopausa, é puro hormônio. Quem já teve menopausa sabe como que é complicado. Tem muitas mulheres que entram na depressão por conta da menopausa, né? E aí precisa fazer acompanhamento com o médico do hormônio, que é o endocrinologista, né? Para poder ficar bem. Porque senão não fica, né? Mamães que têm filhinhos aí, depois que tem filhinho, também tem esse problema, né? Porque desregula os hormônios. E a mesma coisa pode acontecer a depressão pós-parto. Então, a depressão ela é muito séria. Então, ela acomete mais mulheres do que homens. Mas quer dizer que homem não tem? Tem. Tem muitos homens que têm também, tá? E a depressão ela vai vir por 3 fatores, né? Então, é o fator social, que é o meio ambiente, aquilo que ela vive, uma situação, né, que pode acontecer, uma tragédia, uma pandemia, um luto, uma perda de trabalho, né? Os fatores psicológicos, que já entra uma parte genética dentro disso, porque além do nosso emocional, tem também essa parte do que a gente tem de hereditariedade. Então, se eu tenho na minha família alguém que tem depressão, a minha possibilidade de desenvolver depressão já aumenta muito, né? Se eu tenho uma mãe que tem um transtorno bipolar, por exemplo, a minha chance de desenvolver é quase 50%. Então, assim, é um índice alto, né? E quando a gente olha o fator biológico, né, que entra essa parte da herdabilidade, a gente vê que a maioria das pessoas que têm depressão na família tem alguém que teve depressão, ou teve ansiedade, ou outros transtornos atrelados também. Então, a depressão ela não é falta de fé, não é. Isso é um ponto muito importante, tá? Não pense que, mas Deus pode. Claro que Deus pode, eu também creio nisso. Só que Deus também colocou medicina. Deus também colocou psicólogo para ajudar. Não é só uma coisa ou outra. O maior erro que a gente comete é separar espiritualidade da ciência. Ciência e espiritualidade tem que andar juntinho, tem que ser melhor amigo.
Porque tem muita coisa que está na Bíblia hoje que a ciência está provando o que a Bíblia já falava há quantos mil anos atrás. Então a gente tem que trabalhar em parceria, juntos, e não ter vergonha, não ter medo de falar que está doente e que precisa de ajuda, porque nós somos, na verdade, um ser que tem problema. A gente já sabe disso. Dentro da Bíblia já falou que depois que teve o pecado, todas as coisas vieram para o mundo de ruim. Não é assim? Depois do pecado, a gente não passou a ter doenças, porque não tinha. Estava todo mundo feliz e peladão lá no Jardim do Éden. Quando, de repente, o que aconteceu? Pecaram. Isso daí trouxe o quê? Uma consequência. Então, a partir disso, a gente tem que pensar que se a gente tem gripe, vamos lá. Tem uma irmã hoje aqui, Joyce? É Joyce, né? Não veio. Por que ela não veio? Porque o filho está com dengue. Então, o filho está doente. O que ela teve que fazer? Ir no médico. O médico vai passar remédio. O que ela vai fazer? Ela vai dar, certo? Quem tem pressão alta, toma remédio de pressão ou não? Toma. Quem tem pressão alta aqui, levanta a mão. Todo mundo aqui toma remédio de pressão? Quem tem aqui problema de tireoide, toma remédio de tireoide? Boa. Quem tem aqui problema de diabetes, toma remédio de diabetes? E por que quando fica com problema de ansiedade, de depressão, fala assim, não vou tomar? Não pode. Então, isso é sério. É a mesma coisa, é uma doença também. E é uma doença silenciosa, que é difícil de ser admitida. Porque, principalmente para o homem isso, tá? Nós, mulheres, a gente tem uma vantagem. Como a gente menstrua, a gente obrigatoriamente tem que ir no médico. Então, a gente já aprende a ir no médico desde novinha, né? 13, 14, 12, até antes, algumas meninas, né? E os homens, não. Os homens, eles querem ser fortaleza. Eu não preciso de médico, né? Para ir no médico tem que ser uma coisa daquelas acontecendo, né? Então, nós, como temos esse hábito de ir ao médico, o índice das mulheres de se cuidar é maior do que do homem, né? E por isso, muitas vezes, o homem adoece. E aí, a depressão, ela é um perigo. Por quê? Porque a pessoa ela começa a sentir... Quem já teve dor de cabeça aqui? Todo mundo, né? Você não teve, amada? Nunca? Então, levanta a mão. Teve dor de cabeça? Teve dor de cabeça. Então, 100% aqui teve dor de cabeça, certo? Quando a dor de cabeça aperta daquele jeito, o que você quer fazer? Tomar remédio, porque ninguém aguenta, não é verdade? Ninguém merece. Tudo bem. Só que quando a pessoa tem a depressão, pensa nessa dor de cabeça, a pessoa fica assim, da hora que ela acorda até a hora dela dormir. A ansiedade e a depressão é assim. É uma dor tão insuportável, né? No caso da depressão é uma dor. A pessoa não consegue ver prazer em nada. A pessoa olha para o lado e nada está agradando. A pessoa olha para o outro, ela só vê coisa ruim. Ela não consegue ver nada de bom, porque aquilo ali está consumindo ela. E aí, o que essa pessoa quer fazer? Ela quer acabar com aquela dor. E muitas vezes a pessoa comete suicídio. Porque quando a pessoa comete suicídio, ela está tentando tirar aquela dor. Isso é muito triste. Isso é muito triste, gente. Porque a pessoa não consegue colocar para fora aquilo que está acontecendo com ela. Não consegue pedir ajuda muitas vezes. E ainda, muitas vezes, ela é julgada por aquilo que ela está sentindo. Porque às vezes a pessoa ela tem uma boa condição financeira. E aí, quem está de fora fala assim, menina, levanta dessa cama. Olha aí como que você está.
tem tudo na vida e está aí chorando. Ah, para com isso. Ó, Deus vai te castigar, viu? Isso aí não é coisa boa, não. E a pessoa está doente. Ela não consegue. Não é uma chavinha que vira aqui dentro que ela fala, ai, é verdade, nossa, preciso melhorar. Não é assim. Ela não tem força. Tanto que a pessoa ela não consegue sentir prazer em nada. Não tem vontade de comer. E detalhe, tá? Não é, tem o estágio da depressão que a pessoa não consegue nem tomar banho. Tá? Não consegue nem escovar dente. Não consegue comer, se alimentar, não consegue fazer nada. Porque a pessoa ela realmente está sentindo aquela dor constante. Tá? Então, não é falta de fé. Porque como eu trouxe agora um dado dos pastores, né, que tem aumentado esse índice de suicídio, não é só pastor, tá? É pastor, padre, todos os líderes religiosos, né, foi feita uma pesquisa e esse índice tem aumentado. Então, assim, as pessoas elas estão adoecendo e muitos buscam ajuda, mas ainda tem aqueles que não buscam. E ainda tem aqueles que não sabem nem como ajudar. Porque às vezes querendo ajudar, acaba falando uma palavra que machuca, que ofende. Então, hoje, eu de verdade quero que vocês saiam daqui tentando olhar isso com mais sensibilidade. Tentando amar o seu próximo como a si mesmo. Né? Que isso é o que Deus quer da gente, né? Que a gente ame uns aos outros. Então, continuando, pode passar? Nós somos o 5º país mais depressivo do mundo, tá? Então, a depressão, ela vai deixar você com o humor rebaixado, né? Não vai querer participar de nada. Muitas vezes você vai ter ansiedade junto com depressão, tá? Muitas vezes. E aí a pessoa não consegue fazer nada, nada de nada, né? E é importante, né, ter todo um apoio familiar, principalmente, porque a família, gente, ela é a base para todas as doenças, tá? Mas as doenças de transtorno mental, ela é essencial. Se a família não ajuda, se a família não participa no tratamento, essa pessoa não vai conseguir sozinha, principalmente na depressão, tá? Então, a cada 40 segundos, como eu disse, né, a gente tem uma pessoa tentando tirar sua própria vida. Isso é muito triste, porque o que acaba acarretando esse suicídio é a depressão, né? Pode passar. E aqui eu trouxe alguns fatores, né? Alguns índices aí do suicídio. Então, assim, a cada 3 segundos, a gente tem uma tentativa de suicídio. Para cada tentativa de suicídio, a pessoa tentou de 20 a 25 vezes. Um suicídio que ocorreu, a pessoa tentou de 20 a 25 vezes. No Brasil, a gente tem 32 pessoas que morrem por dia, se suicidam por dia, na verdade. 1 milhão de pessoas morrem por ano. O Brasil é o 8º país que tem maior índice de suicídio no mundo, tá? O segundo maior índice da causa de suicídio está na faixa etária de 15 a 29 anos, tá? Quando um homem tenta se suicidar, ele tem 3 vezes mais chance de conseguir do que a mulher. Porque é aquilo que eu falei, o homem ele vai segurando, porque ele tem que ser uma rocha, né? E aí quando ele tenta, a via dele é muito mais agressiva do que a da mulher, né? E aí outro dado importante, que eu estou vendo que essa comunidade tem bastante idoso, né? 70% dos idosos verbalizam ideação suicida para um familiar. Então, o que é uma ideação suicida? Quando eu falo assim, nossa, queria dormir e nunca mais acordar. Não estou mais suportando. Essa vida não faz mais sentido. Isso aqui não é mais para mim. Eu não sirvo mais para nada. Eu não estando aqui, dá no mesmo. Eu queria que
Jesus voltasse logo. Quando a pessoa começa com esse tipo de fala, isso a gente chama de ideação suicida. A pessoa já está colocando ali na cabeça dela essa ideia. Então, por que é importante vocês que cuidam dos seus idosos prestarem atenção? Para vocês ajudarem. Ajudar em que sentido? Leva no pronto-socorro, no posto de saúde, fala com o geriatra, conversa, vê se está tudo certo com o exame clínico primeiro, né? Se está tudo certo, dos hormônios e tudo mais. Se está tudo certo, então vamos procurar uma ajuda psicológica, tá? Porque isso é muito grave. E idosos também cometem suicídio, tá? Então, estima-se que 96,8% dos suicídios foram de pessoas que tinham um transtorno mental e não tratavam. É muito triste, porque tem tratamento, gente. Tem o CAPS, tem no PSF, tem no posto de saúde, se você for. Tratamento tem. E hoje está muito mais forte isso. Essa iniciativa aqui, que eu estou hoje fazendo palestra, o que eu estou fazendo hoje aqui, tem milhares de psicólogos fazendo, que é o Janeiro Branco, que é conscientizando as pessoas sobre isso, a importância de se cuidar, a importância de cuidar da própria vida e ajudar aqueles que vocês percebem que precisam da ajuda, né? Então, assim, hoje tem recurso, vamos procurar, tá? Os transtornos mentais que essas pessoas geralmente tinham depressão, transtorno bipolar, dependência química, que é o alcoolismo, né, ou o abuso de drogas, né, a ansiedade, transtornos de personalidade. Então, isso tem sido alguns dos transtornos mais vistos naqueles que cometem suicídio, tá? E aí os tratamentos, o que a gente tem de tratamento? Então, a gente tem o psiquiatra. O que é o psiquiatra? O psiquiatra é um médico que ele vai cuidar da química do seu cérebro, tá? E a gente tem o psicólogo. O que o psicólogo vai fazer? Ele vai cuidar das suas emoções. Ele vai cuidar da causa raiz do problema. Quando o psiquiatra dá o remédio vai segurar aquele sintoma que a pessoa está. Então, aquele humor deprimido, ou aquele humor muito agitado, irritado, nervoso, que a pessoa fica quando está ansioso, estressado ou depressivo. Então, nessa parte, o psiquiatra dá a medicação segura esses sintomas. Mas quem trata a causa disso é o psicólogo. Por quê? Porque é o psicólogo que vai entender, vai decodificar aquilo ali. Por que essa pessoa ficou depressiva? O que está acontecendo na vida dessa pessoa? Né? E aí sim vai fazer um tratamento, que pode ser online ou presencial. Tá? Mas além disso, gente, o que a gente precisa lembrar? Todo mundo consegue ler aí? Dá para ler, né? Vamos ler todo mundo junto? Que eu acho que isso aqui é muito importante. Precisava gravar isso na cabeça, tá bom? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vamos ler todo mundo junto? Vocês sabem que habita comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com seu corpo. Percebe que esse versículo ele começa com uma pergunta. A pergunta é: vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? É uma pergunta. Paulo fez essa pergunta. Ele estava fazendo um questionamento aqui, tá? E por que ele está falando isso? Porque ele está afirmando agora: vocês não pertencem a si mesmo, pois foram comprados por alto preço. Quem que comprou? Ah, muito bem. Portanto, honre a Deus com seu corpo. E aqui que entra o pulo do gato, tá? Por quê?
A gente tem que lembrar que nós somos seres físico, emocional e espiritual. E é aqui que a gente tem que trabalhar juntinho, ciência e espiritualidade. Por quê? Tudo isso que eu fui trazendo para vocês aqui é para vocês saberem um pouquinho sobre as doenças que mais têm acarretado as pessoas, que mais têm trazido pessoas para consultório e que mais têm tido índice de suicídio, por exemplo, tá? Só que agora, o que eu quero provocar vocês é para os tratamentos. Além do tratamento com o psiquiatra e com o psicólogo, como vocês já fazem hoje, vocês vão no cardiologista para tratar da pressão, vocês vão no endócrino para tratar da tireoide e para tratar da diabetes, não é assim? Então, o psiquiatra, ele vai cuidar do teu órgão mais precioso, que é o cérebro. E o psicólogo vai tratar das emoções. Além desse tratamento, que é de suma importância, a gente tem coisas que a gente precisa fazer também, que é a nossa parte, tá? E que é isso que eu quero mostrar agora para vocês. Qual é a nossa parte? Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso ser protagonista. Sabe o que é protagonista? Eu tenho que fazer a minha parte. O pastor não falou isso hoje, aqui? Que ele trouxe na mensagem falando dos pobres, né? Que é a oportunidade que a gente tem de ajudar outra pessoa, aquela pessoa que tem maior condição, não é assim? Isso chama protagonismo. Porque uma pessoa que decide ajudar outra, ela está sendo o quê? Uma pessoa protagonista. Ela está entendendo o chamado dela e está fazendo aquilo que ela tem que fazer. Da mesma forma, a gente tem que fazer com a gente também. Em primeiro lugar, a gente tem que se cuidar. Porque a gente só consegue cuidar do outro se a gente está bem. Se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Você acha que você está cuidando, mas você não está cuidando, tá? Então, a primeira coisa é atividade física. Quem aqui faz atividade física? Ai, que bonitinhos, tá vendo? Muito bem. Mas é um número baixo comparado ao número de pessoas que estão aqui hoje, certo? Então, atividade física, o que é o recomendado? 3 vezes na semana, no mínimo, por 30 minutos. E não é fazer uma atividade física assim. Ah, então eu tenho que ficar lá correndo, né? Pegando um monte de peso. Não, é uma atividade física que você goste. Se você gosta de caminhar, vamos caminhar. Mas, gente, é caminhar. Não é passo do elefantinho, tá? É caminhar rápido, né? Para o coração acelerar. Não pode ser aquela caminhada lenta, não, tá? Então, pode ser uma natação, pode ser uma hidroginástica, pode ser um pilates, pode ser uma academia, pode ser aquelas academias de praça que tem. Pode ser, mas tem que ser 30 minutos, 3 vezes na semana, tá? Ter bons hábitos alimentares. Escolham o que vocês vão comer. O interiorano tem isso muito melhor do que o pessoal da cidade, né? O interiorano já gosta do orgânico, já gosta da boa salada, né? Tá certo, tem que continuar assim que vocês estão indo bem, tá? Não copie esses moldes dessa galerinha, eu me incluo nessa galerinha que gosta de comer aí os industrializados, a batatinha que põe na air fryer, ai que maravilha, não é assim? Aí você pega aquela panceta do porco e coloca lá na air fryer, que a air fryer é uma bênção, né? Mas a air fryer ainda é bom, viu, gente? Pode usar. Mas assim, vamos escolher alimentos que sejam saudáveis, tá bom? Para também ter uma boa alimentação aí. Outra parte é a meditação, a atenção plena.
Quando eu falo esse meditação, quem aqui já meditou? Ninguém? Eu não acredito. Nem os pastores? Então... Mas agora eu vou pegar vocês. Todo mundo aqui já meditou, eu tenho certeza. Sabe por quê, gente? A meditação não é só aquilo que as pessoas acham assim. Fiquei lá 30 minutos sem pensar em nada. Não existe. Não existe. Não tem como. O cérebro não para de pensar. Então, sabe a oração que você faz? Quem aqui ora todo dia? Então, se você ora, você medita. Por quê? Quando a gente ora, o nosso cérebro ele vai focar naquilo que você vai orar, naquilo que você vai pedir. E isso é um tipo de meditação. Tem outros tipos também, mas esse é um tipo de meditação. Então, todo mundo aqui já meditou. Então, se vocês têm a prática de oração, façam isso, mas coloque um tempo. Tá? Porque às vezes a pessoa ora igual meu filho era tão bonito, gente. Quando ele está com fome, vocês precisam de ver a oração dele. Obrigada a Deus por esse alimento, em nome de Jesus, amém. A oração dele é linda, chega lá para Deus, chega, tenho certeza. Mas é assim, rapidinho. Então vamos tentar pensar numa oração que dure aí mais ou menos uns 5 minutos, tá? 5 minutos está ótimo. Se todos os dias você conseguir conversar com Deus em oração, por 5 minutos você já está meditando. Isso é muito importante. Importante para quê? Para você ficar mais calmo, porque o mesmo corpo que produz tudo aquilo lá que eu falei para vocês, das doenças, o corpo também produz calma, o corpo também consegue desacelerar. Vamos fazer um exercício aqui rápido? Vou ensinar outra meditação para vocês, tá bom? Descruzem as pernas, senta bonitinho, assim, bem relaxado, tá? Fechem os seus olhos e tentem imaginar o que eu vou falar, tá bom? Então eu quero que vocês pensem numa flor bem cheirosa. E aí vocês vão cheirar essa florzinha com o nariz. Muito bem. Agora eu quero que vocês imaginem uma velinha. Uma velinha com a chama bem forte. E vocês vão ter que soprar essa velinha. Sopra a velinha com a boca. Agora vocês vão fazer isso tudo junto. Cheirar a florzinha pelo nariz. Soprar a velinha com a boca. Cheira a florzinha, sopra a velinha. Mais uma vez. Cheira a florzinha, sopra a velinha. Mais uma vez. Cheira a florzinha, sopra a velinha. Agora pode acordar, porque não terminou a palestra. Pronto. E aí, o que vocês estão sentindo? Conta para mim. Quem quer compartilhar? Já sei, sono, né? É isso? Quem sentiu sono? Levanta a mão. Pronto. Então, quem tem insônia, esse é um exercício bom. Tá? Tá lá deitado na cama, a cabeça começa, né? Porque é assim, quem tem insônia é assim, né? Você tá lá querendo dormir, aí o que vem? Nossa, não lavei a roupa. Ixi, esqueci de estender. A conta que eu tenho que pagar. Amanhã eu tenho que ir no mercado. Aí começa, aí vem uma enxurrada de pensamento e você não dorme. Então, nessa hora, vamos tentar lembrar desse exercício. Cheira a florzinha, sopra a velinha. E vocês vão ver que seu corpo vai ficar mais relaxado, tá bom? Isso é uma técnica de respiração, certo? Continuando aqui, priorize seu relacionamento familiar. Então, o tempo que vocês estiverem com os seus familiares, estejam de verdade.
Hoje nós temos um entretenimento muito forte, que é o celular. O celular, ele é uma bênção, mas ele tira um tempo da gente preciosíssimo. Muitas vezes você está ali podendo aproveitar o momento e você não está. Né? Lembra que eu falei que a nossa sociedade é uma sociedade acelerada, que está sempre pensando na próxima etapa? Né? Então já está aqui pensando, depois da palestra, o que eu vou comer? Vou comer lá, legal, e depois vou para casa. Não é assim? Não, então a gente tem que aproveitar este momento agora, tá? Então, quando vocês estiverem com a família, esteja de verdade conectado com a família. Olhe nos olhos, converse, queira saber o que é da vida da pessoa, mas não é com aquela coisa de bisbilhoteiro, é com aquela conexão de querer conhecer mais a pessoa, poder entender mais a cabecinha daquela pessoa. Muitas vezes as pessoas chegam para mim no consultório e falam assim, não dá para entender, aquele meu irmão, pelo amor de Deus, nossa, minha mãe não vê, né? Ou ainda, meu marido, pelo amor de Deus, não tem condição aquele meu marido. Só que aí quando eu pergunto, e quanto tempo você dedica para conversar com o seu irmão, com o seu marido? Quanto tempo do seu dia você investe nisso? Não tem investimento, né? Então, aí o que acontece? A pessoa perde uma oportunidade. Então, quando estiver em família, esteja. Tenta entender por que aquela pessoa é tão chata. Por que aquele ali é tão implicante? Por que aquele ali fala tanto? Por que aquele outro ali gosta de meter o bedelho onde não foi chamado? É importante. Vocês vão conhecer muito sobre vocês também, tá? Então, leia, gente. Leitura é muito importante. Não quer ler um livro? Pega a Bíblia. Aproveita para ler a Bíblia. Que, enquanto a gente tem, viu, gente? Enquanto a gente tem, que isso é sério. Tá? Vamos ler. Usar esse tempo para relaxar a mente, né? Que isso é muito bom. Sair com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Ouvir música, louvar a Deus, né? Cantar. Tudo isso são hábitos que deixam você se sentindo melhor, mais disposto, libera o hormônio da felicidade, que é a serotonina, tá? E que é o mesmo também do chocolate, tá, gente? Por isso que as pessoas falam, um chocolatinho. Aí, para não ficar querendo só chocolatinho, faz essas coisas aí que ajudam no emagrecimento também, tá? Conectar com o seu lado espiritual é muito importante, tá? Então, a oração é aquilo que eu estava falando para vocês, ela serve de meditação, mas ela também libera um hormônio muito bom, que esse hormônio se chama ocitocina. É o mesmo hormônio que as mamães, quando está amamentando, libera. É o hormônio do amor. E além da oração, sabe qual outra coisa que a gente faz que libera a ocitocina? O abraço. Vamos liberar a ocitocina? Aproveitar que vocês relaxaram. Agora vamos todo mundo levantar e dar um abraço bem gostoso naquela pessoa que você escolher aí. Não vou nem falar que seja do seu lado. Pode ser. Vamos abraçar. Abraça, amada, que você vai ver que vai ficar ótimo. Você vai liberar serotonina, ocitocina. Tudo que é de bom. Isso, vamos liberar a ocitocina. Faz bem. Ai, que delícia abraçar o bebê, né? Olha que maravilha. Isso mesmo, abraça. Vai todo mundo, vamos abraçando. Vamos liberar ocitocina, que é o hormônio do amor. Não é isso? Muito bem. E aí, o que vocês estão sentindo? Fala para mim, numa palavra. Alegria? Quem está sentindo outra coisa fora alegria? O que mais? Fome, meu filho. Esse meu filho, gente, é assim, é uma bênção. Ele sempre está com fome. Organismo reguladíssimo. Muito bem, então,
vocês acabaram de liberar ocitocina. Tá vendo? Então, quando vocês estiverem bravos, o que tem que fazer? Abraçar. Tô com raiva, querendo tacar a panela na cabeça do marido. O que eu vou fazer? Abraçar o abençoado do marido que Deus nos deu, não é assim? Lá em casa, meu marido não corre risco de eu tacar a panela na cabeça dele. Porque ele foi mais esperto, ele que cozinha. Entendeu? O risco é meu. Então, é eu que tenho que toda hora estar dando um abraço nele, porque vai que ele taca a panela. Muito bem. Priorizem o seu sono. O sono, como eu disse, repara todas as células do cérebro, os hormônios, ele regula. Então, é muito importante. Quem gosta de maratonar aquelas séries da Netflix, sabe? É mais para os jovens que eu estou falando mesmo, né? Porque a gente gosta. Eu me sinto uma jovem sênior, viu? Também gosto, mas não é bom. Por quê? Porque a gente tem que ter rotina, a gente tem que ter hora para dormir, hora para acordar, e precisa. Nosso corpo precisa disso, tá? De vez em quando, não é problema. Mas, assim, na maioria dos dias, a gente tem que ter hábitos, e tudo isso faz parte de um hábito. Horário de dormir e horário de acordar. Porque isso vai ajudar a regular todos os seus hormônios, reparar todas as suas células do cérebro e vai deixar que você tenha mais foco, mais atenção, aprender mais. Quem é jovem, até lá seus 20 anos, os estímulos ainda estão todos muito abertos, né? Então, precisa aproveitar e dormir bem para aprender mais. Quanto mais dorme, se alimenta bem, melhor aprende, tá? Praticar atos solidários, tá? Tem um trabalho aqui, né, que algumas pessoas da igreja fazem, eu acredito que não é só algumas, talvez a igreja inteira, que é com o asilo. Gente, isso é muito importante. Abracem serviços comunitários, abracem aquilo que vocês sabem assim, que vai poder ajudar outra pessoa. Então, já que tem o asilo, já que tem bastante gente daqui, foca a energia no asilo. É sério, ajuda mesmo. Vai lá, cuida dos idosos que estão lá. Vai lá, nem que seja para jogar um baralho, nem que seja para conversar, nem que seja para falar um oi, cantar uma música, fazer uma brincadeira. Seja voluntário. É muito importante. Vocês têm isso, use esse recurso. Porque isso vai ser bom para eles, é verdade. Mas vai ser muito melhor para vocês. Mais do que para eles. Né? Por isso que não é à toa que Jesus falou, né? Ame ao próximo como a si mesmo. Porque o amor ao próximo é isso. Quando você está dando amor para o outro, você está fazendo mais por você do que para o outro. Né? Na química do cérebro, que eu quero dizer, tá? Você está fazendo um bem maior para você, mais do que para o outro até. Tá? Gente, passa tempo com a natureza. Aqui é um lugar muito rico, muito rico. Eu falei isso todos os dias essa semana. Essa semana eu vi tucano, eu vi macaco, eu vi arara, eu vi maritaca, eu vi... O que mais que eu vi? Vi tanta coisa. Tuiuiu, bem-te-vi, pardal. Gente, eu vi tanta riqueza. O que é, minha filha? Pode falar. Lagarto verde, verdade. Caranguejo, peixe que a gente pescou lá com o sogro. Gente, tanta coisa rica na natureza. Árvore. O que vocês têm de árvore linda? É árvore gorda, é árvore magrinha, é árvore descabelada, é árvore careca, árvore de todas as formas que vocês têm aqui. Um céu maravilhoso. O que eu tirei fora? O rio. Gente, eu não sabia desse rio. Olha como que a gente sempre está aprendendo. Eu fui ver, meu sogro sempre falou do rio, porque o rio, tem um rio gigante, o rio Tietê, e tarará. E eu pensava, legal, deve ser um rio grande, né? Tá bom. Quando eu vi aquele rio, eu até chorei, é sério. Que coisa linda, que abundância em água.
em natureza, em tudo aquilo. É muito importante isso. Para vocês, eu sei que talvez seja arroz com feijão, mas eu falo, aproveita. E ainda, abraça as árvores, gente. Tem tanta árvore gostosa de abraçar aqui, árvore lisinha. Abraça essas árvores, vocês vão ver que vai liberar também serotonina. Não é coisa de doido não, tá? Coisa boa, conexão, tá? Conectar com a natureza. Deus fez tudo certo. Deu um jardim do Éden para a gente. Acabaram com o jardim. Então, agora a gente precisa se conectar de novo, tá? E se vocês já estão conectados, mantenham, tá? Contato com a natureza é muito importante. E para a gente refletir, para praticar na nossa vida, tá lá em... Vou ter que olhar. 1 Timóteo 4,16. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam, tá? Então, gente, isso serve para mim, que estou dando essa palestra aqui para vocês. Estava de férias, agora eu preciso voltar à atividade física urgente, porque eu vim para a casa do meu sogro e já vou voltar para São Paulo rolando para Minas Gerais, né? Então, imagina. Então, minha gente, vamos se cuidar, vamos pensar no que vocês têm para fazer. Tudo o que vocês forem fazer, lembre-se disso, em equilibrar físico, espiritual e emocional. Não tenha uma coisa só. Não tenha medo de pedir ajuda. Peça ajuda mesmo, né? Não quer procurar direto um psicólogo, vai falar com o pastor. Mas ainda assim, eu incentivo que busquem o psicólogo, o psiquiatra, porque são os tratamentos que precisa para as doenças. Tá bom, gente? E agora eu quero... Se tiver tempo, nem sei se tem, tá, minha gente? Mas pode abrir. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer compartilhar algo? Pode perguntar, não tenho vergonha, tá? Discernir, né? Isso é uma pergunta excelente. Amei essa pergunta. Vamos lá. A pessoa que ela tem um transtorno mental, como que você sabe que ela não está fingindo, né? Primeiro que vamos pensar o seguinte. Todo mundo que tiver um sintoma, vamos tentar tratar aquela pessoa como alguém que precisa de ajuda. Por quê? Porque se a pessoa está falando para você, ou se ela está demonstrando, é porque realmente não tem alguma coisa boa ali. Mesmo que ela esteja se vitimizando dentro de uma doença, que pode acontecer, ainda assim, aquela pessoa não está bem. Porque se ela está precisando desse recurso, o que está acontecendo na vida dela que ela precisa? Se sentir doente para ser olhada. Então, isso é grave também, né? Pode não ser uma depressão, mas aqui já aponta para um problema, né? E um problema que precisa ser tratado, porque ele rapidinho pode virar uma depressão. Mas para distinguir isso, a depressão você vê quando a pessoa está depressiva, porque... Então, aí tem 2 pontos. Tem aquela clássica, que todo mundo percebe, porque a pessoa emagrece, assim, ela perde 20 quilos, ou ela engorda 20 quilos muito rápido. Ou a pessoa... Você vê que era uma pessoa ativa na sua comunidade, vamos supor. Uma pessoa que sempre estava fazendo as coisas. E essa pessoa começa a não ir mais, né? Aí aquela pessoa, ela vestia-se bem, assim, né? Não estou falando que vinha chique, não é isso? Se vestia bem, de repente você está vendo que a pessoa já está mais largada, não está muito se importando com a aparência, não está muito se importando em ficar até o final para falar uma paz de Cristo para o irmão. Você já vê que essa pessoa já começa a não querer conversar muito. Você vai conversar com a pessoa já está meio
cortando o assunto, querendo ir embora, não quer ficar muito perto de pessoas. Isso é o clássico, tá? Mas tem uma outra que é a mais perigosa, e essa geralmente, sabe quem que ela comete? Líderes, pastores, as pessoas que são mais focais na igreja. Por quê? São pessoas que têm que estar bem, né? A ideia é, tem que estar bem. Aí o pastor chega aqui, tô ótimo, esse ano a gente vai fazer muita coisa, e chega lá na casa dele um monte de problema. Aí chega no trabalho dele mais um monte de problema. Aí ele se preocupa com a comunidade dele que tem mais um monte de problema. Aí ele começa a se cobrar, não está dando para ir visitar. Ixi, e agora? Tem culto no lar, não vai dar para eu ir. Ou a quarta-feira não deu para todo mundo vir. Meu Deus, misericórdia, já começamos o ano assim. Aí já começa, ele já está careca. Imagina, não vai ter mais cabelo para cair. Então ele começa a ficar desesperado com aquele pensamento. O que vai acontecer? Ele começa a ficar doente. Só que ele vai transparecer isso? Não, ele vai muitas vezes estar aqui falando super legal para vocês. E quando ele sai daqui, só ele sabe o que ele estava para estar aqui. E esse é o pior. Porque aí as pessoas não conseguem perceber. Aí tem que ser os familiares. Por isso que a base família, ela é tão importante. Porque a esposa... O que está acontecendo com você? Por que você está com esse jeito? O que está acontecendo? Hoje mesmo eu falei uma coisa para o meu marido e meu sogro. Você adivinha agora? Não, mas eu conheço o marido que eu tenho. Eu já sei o que está ali na cabecinha dele. A gente sabe, não é? Então, estejam conectados com quem está ao seu redor. Por isso que é importante todas aquelas práticas do protagonismo. Por isso que você tem que estar em família, conversar, criar vínculo, entender, desenvolver intimidade, porque nessa hora que o pastor precisar, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter suporte, rede de apoio. E é isso que a gente precisa lembrar. Todo mundo aqui pode, deve e será, em nome de Jesus, rede de apoio para outras pessoas. Tenho certeza disso. Por quê? Porque talvez vocês não sabiam como ser. E agora talvez vai ficar mais a luzinha ali acesa. Opa, peraí, por que está falando isso? Então, independente se a pessoa está se vitimizando ou não, usando de muleta aquela situação, lembre-se, porque é que essa pessoa está precisando de estar doente para ela ter atenção. Então, se achegue nessa pessoa, vai fazer uma visita, chama para fazer a caminhada junto, né? Coloca essa pessoa, o pastor aqui, ó, coloca ela ativa aqui, ó, na igreja. O que é o dom dela? Como que ela pode contribuir? Muitas pessoas estão adoecendo, gente, porque não estão usando o dom. Não estão usando o dom para aquilo que foi vocacionado. Não é todo mundo que é vocacionado para ser pastor. Não é todo mundo que é vocacionado para ser uma líder de asilo. Não é. Não é. Só que todos nós aqui estamos vocacionados para alguma coisa. E a pergunta é, vocês estão usando a oportunidade que Deus está te dando para você fazer aquilo que Ele te capacitou? Esse é o ponto. Então, muitas doenças estão acontecendo sim, porque a gente também não está dando oportunidade de usar aquilo que a gente tem de melhor para fazer. Porque, de novo, a nossa sociedade ansiosa fala o quê? Nossa, tão legal ser pastor, quero ser pastor também. Aí a pessoa vai tentar fazer uma coisa que ela não foi feita para fazer. O que vai acontecer? Vai adoecer. Aí a menina canta, que linda, passarinha. Cadê a passarinha que estava aqui de roxo? Como é o nome daquela menina passarinha? Uma voz maravilhosa. Carol. A Carol, uma passarinha, bem te vi cantando aqui hoje. Vou eu, com voz de taquara rachada, querendo ter o dom dela. Imagina. Todo mundo vai sair correndo da igreja. Não vai querer ficar. Entendeu? Então, cada um tem o seu dom. Use ele dentro daquilo que Deus te chamou. Tá? Certo? Respondeu? Foi? Perguntas, mais perguntas? Aí, agora a passarinha apareceu. Pode falar.
Graças a Deus que ela falou. Uhum. Uhum. Isso. Perfeito. Graças a Deus. Uhum. Sim. Sim. Muitos não saem, né? Graças a Deus a sua filha conseguiu verbalizar isso. Isso é super difícil, gente. É muito difícil, porque a pessoa entra num estado de sofrimento muito intenso, que admitir é a mesma coisa que você falar assim, eu fracassei. Só que a pessoa, quando ela está nesse estado, ela não consegue pensar assim, não, eu não fracassei, eu só estou doente, está tudo bem, eu vou me tratar, eu vou ficar bem. Como todas as outras doenças que a gente trata, né? Mas pela graça de Deus ela conseguiu falar. E que bom que vocês também se abriram, tanto para acolhê-la, mas também para tentar entender a problemática, indo buscar ajuda também em vocês. Muito importante. Parabéns, parabéns. Muito bem. Mais perguntas? Todo mundo vai sair daqui fera em ajudar outras pessoas? Sim? Então tá bom. Amados, eu agradeço imensamente a oportunidade que vocês me deram aqui para poder falar desse assunto, que eu gosto muito, né? E de verdade que vocês saiam daqui hoje conseguindo olhar para tudo isso com uma outra perspectiva, com um outro entendimento e podendo ser suporte, rede de apoio para outras pessoas, tá bom? Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer, então, a nossa irmã Monique, aos irmãos aí, né? Dorival, Edna, seu filho. Obrigado mesmo. É um assunto muito importante. E, amados irmãos, isso a gente pensa que está longe, né? Ah, não, igreja é lugar de fé, ninguém vai sofrer. Na própria Bíblia a gente vê profetas, homens de Deus que tiveram sintomas depressivos, como o profeta Elias, que se escondeu numa caverna, desejou morrer, ficou sonolento, enfim. A gente percebe isso em toda a palavra de Deus, né? A irmã falou aqui sobre o texto muito importante, que a gente tem que cuidar de si mesmo. Se tem uma coisa que eu aprendi, o resumo de tudo é, se a gente for crente de verdade, amando uns aos outros, se alimentando com o alimento que Deus fez, não que as indústrias fazem, se a gente caminhar como eles caminhavam, você lembra? Não tinha carro, ou às vezes era o jegue para levar as coisas, embarcação, viagens longas, mas a maioria das vezes eles estavam andando de cidade em cidade a pé. O próprio Senhor Jesus andava a pé. É por isso que tinha menos depressivos naquela época. Comiam bem, praticavam exercício bastante, inclusive, e tinham, principalmente na igreja, comunhão uns com os outros. Abraço, conversa. Naquela época não tinha as telas, né, como foi falado. Hoje a nossa geração sofre muito por causa disso. É refém, escrava das telas. Tudo vem nas telas, né? Desde o entretenimento até as coisas mais básicas, né? Hoje em dia, carteira de motorista está na tela. É tudo, né? Tudo. Então a gente tem que saber equilibrar, como foi falado, e entender essa questão de, como a irmã falou, não podemos espiritualizar. Não, eu sou crente, eu tenho fé, é só oração que resolve. A oração resolve muita coisa. Mas, quando você tem dor de cabeça, como foi falado, você vai lá, toma o seu analgésico. Quando você tem problemas mais sérios, você faz ali uma tomografia. Você usa da ciência em vários momentos, mas quando chega na parte emocional, mental, não, agora é só fé. Então, o espiritual é na igreja, físico você vai no médico, emocional você vai no psicólogo, psiquiatra. Inclusive, ano passado, eu e minha esposa fomos juntos. Ela estava com alguns problemas, assim,
Aparentemente aquilo que foi falado, não, tem tudo, não tem nada, não tem nenhum motivo para... Mas uma simples notícia que ela recebeu, uma situação que seria simples aos nossos olhos de resolver, abalou ela completamente. A gente foi no psiquiatra aqui na cidade. Então, nós temos todos os recursos nas nossas mãos. Fomos lá, é engraçado que o psiquiatra lá chegou até a falar assim, olha, você precisa praticar exercício, você precisa caminhar pelo menos 30 minutos, você precisa se alimentar bem. E eu não sei se vocês têm alguma fé, alguma religião. Ele não quis nem falar a parte assim, né? Que a gente fala, né, do evangeliquez, ele falou assim, olha, se apega a alguma força sobrenatural. Ele falou desse jeito. E é isso, meus irmãos. Coma bem, se exercite e use a sua fé e a comunhão uns com os outros. E aí vai dar tudo certo. Mas não tenha vergonha de procurar um profissional nessa área. Assim como você não tem vergonha de ir no médico quando você está com algum problema físico, não tenha vergonha. Hoje em dia tem aquele medo da pessoa falar assim, eu não quero que os outros pensem que eu estou louco. Não, isso aí é coisa de gente matura. Nós somos pessoas maduras, entendemos que aquilo que é a parte de Deus, Deus faz, mas Ele deu recursos, Ele usa homens e mulheres, deu dons e talentos para que a gente seja beneficiado. Amém? Não vá correndo, não tenha pressa. Hoje você aprendeu a controlar a tua ansiedade. Nós vamos ainda ter um momento de confraternização. Amém? Você pode abraçar mais, você vai liberar a ocitocina, não é isso? Importantíssimo. Você quer ter mais alegria, mais afeto. Eu ouvi falar que esse hormônio é a mesma sensação que a mãe que está amamentando seu filho, é a sensação que você tem quando você libera esse hormônio. E você pode, através de um abraço, um momento de comunhão. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Lembre de nós, a irmã falou, hein? Lembre de nós. Nós não somos super-homens. Não somos super-homens. Nós também temos os nossos problemas. Então, eu sempre estou recorrendo àqueles que estão ao meu redor. Minha esposa, tem os meus pais, enfim. Eu sempre nunca fico guardando para mim mesmo, porque eu sei desse risco. Conheço vários pastores que, de fato, tiveram aí o burnout, né? Esgotamento, tiveram depressão e alguns até que se suicidaram. Então, é importantíssimo nós sermos humildes, né? Humildes para reconhecer que precisamos de ajuda. Vamos orar então? Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e realizou. Obrigado, Senhor, pela tua serva, tua filha, que dispôs de tempo, usou aqui o seu dom, o seu conhecimento para trazer, Senhor, edificação, para nos ajudar, Senhor. Eu sei que o Senhor deseja, Senhor, o bem de cada um de nós. O Senhor tem planos de paz. O Senhor não tem planos, Senhor, de que as pessoas venham sofrer com depressão, com estresse, com ansiedade. Por isso eu te peço, Senhor, nos liberta cada vez mais, Senhor, das telas. Nos ajuda a voltar, Senhor, ao convívio social. Nos ajuda a voltar a se relacionar de maneira saudável uns com os outros. Praticar exercícios, comer alimentos saudáveis. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida disciplinada na oração, na meditação da Tua palavra, como foi mencionado aqui, Senhor. Nos ajuda a ser uma igreja verdadeira, uma igreja viva, uma igreja que pratica o verdadeiro amor, a solidariedade, Senhor, a generosidade, e assim nós cremos que todos teremos, Senhor, uma mente saudável e um corpo saudável para a honra e a glória do Teu santo nome. Te agradecemos pelo alimento que vamos comer, Senhor. Fica conosco. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Não desista.